Muito obrigado. Olá, você que está acompanhando o nosso programa Seicho no Ie, modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Eu sou o preletor Marcos Rogério e vou hoje tratar do tema, falar com você sobre o tema, os elementos do sucesso e da prosperidade. Pois é, você que está acompanhando o programa da Seicho no Ie na TV, ou que está ouvindo pelo rádio, ou então pela web, não é? Que bom estar com você. Seicho no Ie, uma filosofia de vida, alguns adotam como uma religião, que tem por princípio básico algo que não é exclusivo da Seicho no Ie, que é o pensamento de que todos nós somos a própria vida de Deus, somos a grande vida do universo. Talvez esse, então, seja o principal elemento do sucesso e da prosperidade. E quando eu estou falando aqui em prosperidade, eu não estou dizendo em acúmulos de bens materiais. Estou aqui dizendo em virtudes. Como acumular virtudes? Esta é a questão da prosperidade para o enfoque da Seicho no Ie. Aqui não estou dizendo que você tenha que viver uma vida pobre, com dificuldades, com carência. Não. Nós temos que abandonar a ideia da carência, inclusive, que é muito forte, muito enraizada nas pessoas aqui em nosso país, em muitos países também do nosso continente americano, essa ideia de carência. Nós somos um povo, somos pessoas que existe dentro de nós uma riqueza infinita. Agora, extrair esta riqueza, aí sim, aqui está aí o segredo. Eu vou trabalhar com vocês um livro bastante bacana, muito profundo, que é o da coleção A Verdade. A Verdade, volume 8, que é de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Tem vários temas aqui neste livro, né? E aí a gente vai trabalhar, então, com esse especificamente sobre a questão da prosperidade. E nós vamos fechar o programa, vou com você agora do início até o final do programa, fazendo uma oração. Aliás, eu queria já deixar bem claro para você que oração para a Seicho no Ie não é súplica, não é você pedir a Deus algo que está faltando a você. Não, é o agradecimento. Porque você, sendo filho de Deus, você tem que ter todos os elementos que Deus te deu. Não é possível uma coisa dessa. Então, se há carência na sua vida, não é porque falta algo no universo que pode te proporcionar essa prosperidade. É porque falta, na verdade, em você a ideia de que você merece esta felicidade, de que você aceita esta felicidade. Se nós não aceitarmos a felicidade, se nós não aceitarmos a prosperidade, nós nunca vamos ter absolutamente nada. Então, o que é aceitar? Aceitar significa, na verdade, abrir os braços. Quando eu digo aceitar é abrir os braços para receber, são gestos e atitudes e pensamentos que nós temos que treinar, mentalizar, até que então esses pensamentos tomem conta da nossa ideia, da profundeza da nossa mente, a gente pode dizer do nosso subconsciente. Quando lá no nosso subconsciente estiver gravada a ideia de que eu mereço, eu sou filho de Deus, eu mereço, eu aceito a felicidade, a prosperidade, todas as bênçãos do reino de Deus, então eu posso dizer então que eu abri minha mente. E a oração, quando a gente encerra o nosso programa, a gente encerra com uma das orações da Seicho no Ie, que é para justamente coroar essa ideia de que eu mereço ser feliz, mereço ter então os elementos da prosperidade e do sucesso, os elementos do sucesso e da prosperidade ao meu lado, ok? Ao meu lado eu posso até dizer dentro de mim, né? E aqui então o professor Masaharu Taniguchi, que é autor do livro, escreve o seguinte, né? Os elementos do sucesso e da prosperidade, há um fator, ele diz, mente alegre. Parece algo simples, mas você sabe que hoje, não é, a neurociência, que é a ciência que estuda, não é, como é que o nosso cérebro age, estudando pessoas que fazem meditação, e eu posso dizer até que oram seguidamente, mas não oram com súplica, oram por gratidão, oram para que sejam abençoados por esta grande vida que está aí imanente no universo. Sejam budistas, sejam cristãos, islâmicos, muçulmanos, ou seja, o pessoal da Seicho no Ie, claro, né, espíritas. Quando você entra em um processo de meditação constante, o que descobre então a neurociência?
E se você quiser se aprofundar, depois você entra aí no site e procura meditação e neurociência, a ciência da alegria. Por que a ciência da alegria? Porque a meditação, ela faz com que o nosso cérebro, o lóbulo frontal esquerdo do cérebro, seja ativado cada vez mais. E quanto mais ativo o lóbulo frontal esquerdo, mais alegre, mais feliz você se torna. Portanto, a felicidade não é algo que nasce com a pessoa, é algo que se desenvolve com a pessoa. A própria ciência chegou nessa conclusão quando estudou, então, monges que fazem muitas horas de meditação. E olha que interessante, esta área cerebral, que ela é cada vez mais ativada e desenvolvida, quanto mais meditação a gente faz, quanto mais oração a gente faz, então esta área cerebral é responsável por você reagir bem às grandes dificuldades que a vida nos traz. Quase que eu digo nos impõe, porque a vida não impõe, porque nós pensamos na Seitonei, acreditamos na Seitonei, que tudo nasce de mim. Ou seja, Deus, o universo, a grande vida, jamais nos coloca diante de uma situação que nós não tenhamos capacidade para resolver. Essa é a verdade que você tem que entender. Você que está aí sentado, não é? Às vezes preocupado, desempregado, com um problema familiar, com um problema com seu filho, atravessando todas essas dificuldades, acredite, Deus, ou a grande vida do universo, a grande sabedoria, se colocou isso diante de você, é para que você consiga resolver este problema, tornando-se mais forte, tornando-se mais próximo desta consciência do que é Deus. Eu falo consciência porque a Seitonei tem um conceito que eu acho incrível. Diz o seguinte, nós estamos aqui neste planeta, aqui nesse mundo terreno, na Terra, para expandir a nossa consciência. E tudo que aparece na nossa vida serve para a expansão da consciência. Expansão do quê? Da consciência que nós somos capazes, que nós somos filhos de Deus. Essa é a ideia. A ideia não é que a dificuldade que advém, ela justamente vem para te tirar da felicidade. Não, encare ela como um momento de expansão da consciência. Então, para isso, mente alegre. Aquele que tem alegria demonstra no seu rosto a sua certeza de filiação com Deus. Eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Eu posso pensar, eu sou filho de Deus. Mas se eu não sentir que eu sou filho de Deus, eu não saio do lugar. Só o sentimento muda uma pessoa. Pensar, falar, quanta gente por aí fala, quanta gente por aí pensa, mas quanta gente sente. Quantos de nós aqui sentimos de fato que somos a própria vida de Deus? Então, nosso trabalho é expandir a consciência até que a gente de fato se sinta como filho de Deus. É como às vezes eu até brinco um pouquinho com as pessoas dizendo assim, você fala que é filho de Deus? Falo. Você sente? Você pensa que é filho de Deus? Tá bom, vamos dizer que você fala, pensa e ainda acredite que Deus é onipotente, que Deus é onipresente e que Deus é onisciente. Deus é onipotente, significa que pode tudo. Todo mundo diz assim, quando eu faço, estou conversando em público, Deus é onipotente, sim ou não? Sim, todo mundo responde em coro. É onipresente, sim ou não? Sim, todo mundo responde em coro. É onisciente, sim ou não? Sim, ou seja, pode tudo, sabe tudo e está presente em todos os lugares. Ora, então não há força maior que essa, não é? Não há. Ok. Aí eu conto um episódio, que um belo dia eu estou saindo de uma palestra, à noite, no local aqui em São Paulo, e o pneu do carro furou, isso era 11 horas da noite. Quando eu desço do carro para ver o que estava acontecendo, eu olho para uma rua, tinha um morrinho assim, um morro aqui do meu lado, e aí tinham 4 jovens assim de braço cruzado olhando para mim. Quando eu falo isso, aí aquele povo que diz, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, começa a dar risada. Começa a dar risada porque na mente daquela pessoa começa, ai meu Deus, elas ri não, ele já dá aquele frio na barriga, ai meu Deus, e agora? Ou seja, acaba de repetir que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, eu conto uma história que nem contei o final, o povo já começa a lembrar daquelas coisas que vê por aí, sabe, aqueles negócios, aquelas tragédias que fica assistindo na televisão repetidas vezes, e aquilo entra no inconsciente da pessoa, e a pessoa é dirigida por aquela força interna de medo, e aí ela fica achando que vai repetir 3, 4 vezes que é filho de Deus,
e vai dar resultado. Não é que não dá resultado, você é filho de Deus, ponto final, mas você tem consciência disso até o ponto de sentir isso? Conta o final da história ou não? Acho que eu vou deixar para o próximo encontro nosso. Eu estou achando que não, porque também não sei se você vai estar aí com a gente. Não, você vai estar com a gente, tudo bem, mas eu vou contar agora. O final da história é o seguinte, no fim os rapazes desceram, me ajudaram a trocar o pneu, tá? Bati um maior papo com eles e ainda levei uma lição quando eu perguntei para eles, mas me diga, vocês são irmãos? Aí um deles disse, mas meu amigo, se todo mundo aqui é filho do mesmo pai, quem não é irmão neste mundo? Eu vivi isso, gente. Num local ermo, ou seja, né, com pouca gente, escuro, com pouca gente transitando, porque já era quase 11 horas da noite, tá certo? Tudo para dar, né, aquelas manchetes negativas, né? Só que por que isso aconteceu? Mas não é o fato de que aconteceu comigo, que bom, que bacana, estou aqui bem e feliz da vida, orei muito para esses jovens, peguei o nome deles para fazer oração. É uma bênção. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Só que eu e você temos que sentir isso. Então, alegria e sentimento. Alegria, ou seja, aquele que sente que é filho de Deus, expressa no rosto e nas atitudes a alegria de ser filho de Deus. Claro, se eu sou filho da maior força que existe no universo, eu só posso viver com a mente alegre. E depois, o professor Masaru Taniguchi diz gratidão. Alegria e gratidão. Dois elementos, então, do sucesso e da prosperidade. Dois elementos, sucesso e da prosperidade. Alegria e gratidão. Mas por que a gratidão? Ora, se eu estou dizendo para você que tudo que está ao seu redor são bênçãos que Deus te deu, eu só posso ter gratidão. A gratidão, na verdade, ela abre os caminhos da nossa vida. Por quê? Eu vou dizer, é fácil você entender. Veja só, o que seria o oposto da gratidão? Pare e pense. Já estou até imaginando você pensando assim, oposto da gratidão, oposto é ingratidão. Gratidão, ingratidão. Pois eu te digo, na Seichonoye, não é. Acredite, se quiser ou não, o oposto, o antônimo de gratidão na Seichonoye é insatisfação. Mas isso é uma novidade. Para mim também foi. Quando eu li isso, falei, uai, como assim? Gratidão, ingratidão, não, insatisfação. Aí eu fui parando para pensar que eu não sou uma pessoa ingrata. É verdade. Ingratidão é um negócio muito forte, né? Quando você não gosta de fato, né? Até talvez odeie, então eu tenho ingratidão. Ou então, eu não reconheço que aquela outra está me fazendo bem. Isso também, tem gente que tem isso. Mas eu não reconheço o bem que os outros ou que o universo me proporciona. Não reconheço, não estou nem aí. Ingratidão. Mas a insatisfação é um bichinho que vai correndo você aos poucos. Agora eu quero que você pense, da hora que você levantou, ou então o dia anterior, pense num período de tempo aí de 12 horas, de 24 horas, e pensa quantas insatisfações você teve ao longo do dia. Pequenas, com o trânsito, com o carro que não estava bom, com uma mulher que não olhou bem para você, com o marido que não deu aquele sorriso, com o filho que tinha que fazer tal coisa, com o patrão não sei o quê, com o empregado que não sei o que lá. Vai somando todas essas insatisfações ao longo do seu dia e você tem, então, uma bruta ingratidão, sem perceber. Por isso que se diz que quando você tem algo, uma doença, uma enfermidade, qualquer coisa, gerada pela insatisfação, você cura o sentimento, né, de insatisfação, você cura essa doença, substituindo a insatisfação pela gratidão. Então eu gostaria de desafiar você, um desafio para você hoje. Toda vez que você perceber que vem um pensamento de insatisfação na sua vida, corte isso imediatamente. Corte essa insatisfação, diz, não, muito obrigado. Você está num carro, o carrinho está lá meio devagar, né? Você está aí na carroça, ao invés de ficar insatisfeito, quando vier um pensamento, fique satisfeito. Muito obrigado por eu estar aqui nesse momento.
Às vezes, assim, você está dirigindo, sabe quando você sai com aquela pressa? Todo mundo acho que já passou por isso, né? Ou no ônibus, ou até no metrô, etc. Pronto, é a hora que o metrô para, é a hora que o ônibus vai devagar, é a hora que você pega uma pessoa que a turma diz, roda, né, roda presa, tal. Aí a insatisfação tomando conta. Ora, peraí, quem saiu atrasado foi o outro? Não, foi você. Mas se você saiu no teu horário, mas sabe que a cidade é assim, o outro não tem culpa, então saia antes. Então tem uma série de coisas para você parar de jogar a responsabilidade no outro e substituir a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Né? Eu também, às vezes, quando eu entrei num ritmo muito alucinante de trabalho, era de manhã, tarde, à noite, corrida, e eu tinha isso para fazer, aquilo. Eu comecei a ficar insatisfeito, gente. Imagina você. O trabalho sobrando e eu reclamando, mas é uma vergonha, não? E isso o preletor da Seitianoye, assim, né, que né, fala um monte de vezes a mesma coisa. Eu acho que a gente fala um monte de vezes as mesmas coisas para ver se a gente aprende também, não é? Então eu vou falando, vou repetindo e fico atento com aquilo que eu estou falando. Ora, eu me peguei insatisfeito e estava ficando cansado. Nossa, eu estou cansado, amanhã tem isso, amanhã tem aquilo. Eu disse, não, mas peraí, que história é essa? Eu tenho que agradecer. Quando eu mudei a minha mente, comecei a agradecer, ou seja, né, tirei a insatisfação, nossa, que bom, né? Hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã tenho isso, tem aquilo outro, e vou ainda sair daqui, fazer uma palestra até 11 horas da noite, depois chegar para casa. Eu comecei a agradecer o fato de eu estar, né, vivo, de eu poder fazer essa coisa boa que eu gosto tanto de fazer. E aí, então, aquele cansaço foi desaparecendo. Voltou dentro de mim o sentimento de gratidão. E, claro, voltou gratidão, volta alegria, volta a vontade de viver. Voltando à vontade de viver, volta, então, a vontade de fazer mais planos e mais outras coisas, e outras, e a gente se sente vivo. Essa é a ideia. Quando você está nesse processo de sentir gratidão, depois alegria, depois o desejo de viver, e esse desejo de viver te transborda, ele transborda como planos. Está aqui, o professor diz isso, né? Ele diz, após essa conscientização, objetivo e ação. Deus está agora me abençoando. Ele pede para você pedir isso, falar isso, declarar isso. Deus está agora me abençoando. Deus está agora me abençoando. Deus está agora me abençoando. Vamos repetindo isto, não é? Para que a gente expanda a consciência até sentir isto. Deus está agora me abençoando. O importante é essa consciência do agora. Não é Deus vai me abençoar. Deus lhe pague, sempre no futuro, né? Ah, se Deus me abençoasse. Olha, se Deus olhar para mim. Ora, não. A grande vida do universo está aqui agora, nesse exato momento. Então, para Seitianoye, o importante é essa consciência do agora. Deus está agora me abençoando. Esse é o primeiro aspecto. Segundo que ele coloca. Em segundo lugar, é necessário acreditar que agora o que você busca já lhe pertence. Mas ainda não se materializou. Aí é a ideia que a Seitianoye tem em relação à manifestação das coisas no plano terreno. A nossa mente funciona de maneira com que você emite um pensamento, esse pensamento vai para o universo e o universo te responde, mas isso tem um tempo para se materializar. Então, se você vai preparar, por exemplo, um bolo, que delícia, né? Aquele bolinho de fubá gostoso com um cafezinho, vai bem, não vai? Então, você vai preparar aquele bolo de fubá, o bolo está na tua mente. Quem prepara um bolo já está enxergando ele, você até está enxergando, tenho certeza, você está vendo aquele bolo quentinho saindo lá do forno, então você está enxergando ele inteiro. Mas para você materializar esse bolo inteiro, o que é que você precisa fazer? Você vai precisar pegar os ovos, pegar o leite, pegar lá se for a água, pegar a farinha, pegar o açúcar. Então isso está tudo espalhado. Nasceu a ideia na mente e depois os componentes estão espalhados. Você vai utilizar os componentes para poder então preparar, levar para o forno e preparar aquele bolo gostoso, bem cheiroso de fubá. Deu até vontade de comer um pedacinho agora, nossa. Então, eu gostaria de dizer para você que você tem que pensar nisso, quer dizer, quando eu emito um pensamento, com certeza o universo já foi buscar os elementos para realizar. Então, quando eu imaginava, não é, realizar um projeto na área de educação, que eu estava realizando esse projeto aqui na própria Seitianoye, nós botamos primeiro no papel. Ou seja, está aqui, ó, ação. Né? O que eu desejo já me pertence. Tá? E depois, então,
nós escrevemos esse desejo num papel, que é um plano. O que eu desejo? Desejo realizar isto. É assim que você tem que fazer. Pega um papel agora aí, ao invés de ficar aí esperando, quando terminar o programa eu vou escrever os meus desejos, às vezes não dá nem tempo. Se tiver na TV não dá, se você quiser no YouTube aí, você pode voltar, né, e pode rever o programa várias vezes, tudo bem. Mas se não, já pega agora. O que é que você deseja? Escreve isso. Eu desejo isto. E comece diariamente a mentalizar esse teu desejo e vai detalhando depois. É isso que está escrito nesse livro. Você vai detalhando, olha, e para realizar isso, o que eu preciso? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E foi incrível, vocês sabem que aconteceu um fato muito curioso. Quando a gente estava necessitando desenvolver um projeto, a gente chama de ciclo de estudos da educação da vida, inclusive, né, o professor, você que está assistindo o programa, né? Nós somos educadores aqui, eu também sou, e nós temos um projeto maravilhoso, temos vários, né? Nós temos o ciclo da prosperidade, temos os módulos de estudo, a gente tem também o ciclo de estudos da educação da vida, que a gente chama de CEV, que é para educador. E quando a gente estava planejando o CEV, nós não tínhamos todos os elementos prontos, nem sabíamos direito como era o curso. Mas foi incrível que quando colocamos no papel, começaram a aparecer pessoas que deram ideias brilhantes. Inclusive, eu vou deixar um grande abraço para a professora Rose, que foi uma das grandes colaboradoras nossas na concepção do nosso ciclo de estudos da educação da vida. Que hoje reúne, olha, nós estamos chegando na casa de 1.200 professores estudando conosco. Isso é um exemplo de sucesso para nós. Né? Um exemplo em que a gente consegue olhar, né, para o nosso projeto mentalmente e colocar ele no papel como desejo e trabalhar, agir, e as coisas então vão acontecendo. Aliás, você pode estar pensando, mas eu queria conhecer um pouquinho mais da Sei Te Onoye, é fácil. Entre no site www.sni.org.br. Lá você tem as organizações, quem somos, né? Você vai ter também informações a respeito das nossas atividades, e você tem também a livraria virtual para você adquirir o livro da Sei Te Onoye e outros livros, enfim. Livros da Sei Te Onoye, este livro que eu estou utilizando e outros livros também da Sei Te Onoye, tá bom? Nós vamos finalizando aqui, que eu queria colocar para você uma outra parte, não é? Importante, e lembrar você que nós vamos encerrar o programa realmente com uma oração. Lembre-se que eu falei para vocês, falar que nós somos algo é fácil, sentir que nós somos algo é o outro passo. Então, a oração que a gente faz no final do programa é justamente para você desenvolver este sentimento de unidade com Deus. Por isso que é muito importante a oração, nessa ideia de declaração de vida, da vida. Oração para Sei Te Onoye é declaração da vida. Por isso que a gente encerra, claro, né, com esta oração, que é uma declaração da vida e que você com certeza vai fazer repetidas vezes até a sua mente expandir a tal ponto que você sente-se filhos de Deus. E aí o professor termina, né? Deixa eu pegar aqui um trecho que eu gostei muito. Sim, finalmente. A autoconfiança é o outro elemento para fechar, então, essa nossa conversa. A autoconfiança é característica das pessoas de caráter firme. Se você confia em si próprio como filho de Deus, mesmo que temporariamente esteja passando por alguma dificuldade, você a vencerá. Pois é, então, como eu prometi para vocês, nós vamos fechar o nosso programa com uma belíssima oração para que a gente reafirme que somos filhos de Deus, para que a gente faça aqui uma declaração da vida. Muito obrigado. Você que sempre acompanhou as palestras do programa Sei Te Onoye na TV e ainda não teve a oportunidade de participar de um de nossos eventos, atenção! Seminário da Luz da Sei Te Onoye do Brasil, totalmente voltado para pessoas de primeira vez. Quer ter poder sobre o seu destino? Quer ter uma família repleta de felicidade e prosperidade? Então venha ao Seminário da Luz, um único dia que muda tudo para sempre. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Você também participará da oração pela cura divina, um momento emocionante de fé em que muitas pessoas obtêm graças e recuperam a saúde. Confira agora a data e o local do Seminário da Luz da sua região.
da Sutra em 30 capítulos para leitura diária, oração do dia 18, palavras para o êxito de todos os empreendimentos. Deus está no mundo do Espírito Supremo, onde o mal não existe. Já não temo o mal, pois sei que Deus está sempre comigo. Nenhuma desgraça me sucede, nem praga alguma chega à minha morada. Aonde quer que eu vá, Deus faz com que seus anjos me acompanhem e me protejam. Eles me sustentam nas suas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Envolto pelo amor supremo, elimino da minha mente toda e qualquer espécie de temor. Penso somente no que é melhor, no que é mais belo. Por isso, o temor não vem se abrigar na minha mente. Ó desânimo, ó temor, eu os encaro com firmeza e os recuso. Sou superior a vocês, vocês não me afetam de modo algum. Não me permito sentir pena de mim mesmo, pois sei que a autocomiseração só aumenta o temor. Tanto no céu quanto na terra, tenho a grandiosa força de Deus. Sei que usando a força divina latente em mim, consigo realizar com êxito todos os meus intentos e agradeço a Deus por esta graça. Sentimentos como autopiedade e temor não têm poder algum sobre mim. E também não permito que os outros sintam pena de mim, pois acredito que ser alvo de compaixão é admitir a própria fraqueza. Por ser filho de Deus, não tenho fraqueza alguma. Por ter firme vínculo com Deus, não temo coisa alguma. Meus empreendimentos são orientados por Deus, por isso tem êxito com certeza. Tudo que é necessário para meus empreendimentos é providenciado no devido tempo, no lugar certo. Aliás, no mundo da imagem verdadeira, já está à minha disposição. Deus, que veste com esmero até os efêmeros lírios do campo, está sempre zelando por mim. Por isso, ainda que surja um contratempo, consigo permanecer calmo, mantendo a convicção de que isso antecede a ocorrência de algo muito bom. É preciso ter fé, isso é essencial. É necessário confiar em mim próprio, nos outros, no futuro e, sobretudo, em Deus. Coragem e fé representam metade do caminho. Determinação, esforço e perseverança completam o resto do caminho. Sei que tenho capacidade para vencer, por isso triunfo. Tenho êxito em tudo que desejo realizar. Sou a personificação da fé e da vitória. A fé é o poder que vence o mundo. Minha fé é imensa e se estende por todo o universo. Deus sempre me concede o que lhe peço. Agradeço a Deus por fazer com que tudo que é relacionado a mim tenha bom andamento, sem qualquer contratempo. Muito obrigado.